Tratando a alma, meus amados. Assim como o homem pensa, assim ele é. E falando do quarto passo, né, que é o passo do inventário moral, onde são os passos sugeridos pelos grupos anônimos, passos de base espiritual, né? Porque nós temos duas Bíblias escritas, que eu conheço, né? Uma norte-americana e uma da Sociedade Bíblica do Brasil, escrita em cima dos passos dos grupos anônimos. Então, a gente pode levar bastante a sério, porque é muito válido, não é mesmo? Então, o que é que nós levamos para os nossos relacionamentos? Nós levamos exatamente aquilo que nós temos nos nossos corações. E às vezes aquele relacionamento do momento não tem nada a ver com aquilo que a gente está levando para ele. Como que eu vou te dizer isso? Você está ferido. Você tem alguma ferida, você tem algum machucado emocional que ainda não foi tratado, ainda não recebeu essa intervenção de Deus. E você está vivendo um outro tipo de relacionamento, você está numa dinâmica no seu dia a dia e tá ali pesado, carregado, tá com sentimento de rejeição, tá com sentimento de carência. E aquele relacionamento no qual você está inserido no momento, podendo ser ele relacionamento marido-mulher, mãe, filho, irmão, aquele relacionamento que no momento está sendo muito significativo para você, que é onde você, vamos dizer, conta com apoio, que você dialoga, que você gasta mais tempo. Você leva para aquele relacionamento todo esse sentimento que pode ter anos, que está lá dentro de você, que ainda não foi tratado. Ainda não aconteceu essa cura, esse tratado. E aí, você vai se relacionando. Mas chega um momento que você começa a querer que aquele relacionamento, ele supra, sabe? Ele até supra no sentido de trazer um alívio do desconforto que você sente pelas feridas do outro relacionamento. Tá dando para você entender? Sendo que esse relacionamento atual não tem praticamente nada a ver. Mas você não tem isso claramente. Então, qualquer movimento que essa pessoa que você está se relacionando no momento, essa dinâmica que você está tendo no momento nesse relacionamento, traga para você uma insatisfação, não traga respostas, não traga consolo, você começa a ficar ressentido. O relacionamento começa a ficar pesado, principalmente se não está havendo diálogo. Talvez se existisse um termômetro para os relacionamentos, né? Mas um termômetro que fosse capaz de acusar assim, epa, isso aí não tem nada a ver com esse relacionamento. Esse sentimento aí que você está carregando, que você está sobrecarregando esse relacionamento com esse sentimento, não pertence a esse relacionamento. É um sentimento guardado, passado, você está tentando resolver tudo aí em cima dessa pessoa. E ela não tem nada com isso, né? Então, é necessário nós nos conhecermos realmente. E uma dica que eu te dou, o que é necessário para a resolução dessas dores, dessas coisas, dessas tensões, sempre foi o diálogo sincero, amoroso, não acusativo, não exigente, né, em cima daquela pessoa. Mesmo porque também ela já está trazendo as dores dela para aquele relacionamento. Ela também tem as carências dela, ela também tem as dores dela, as dúvidas, as coisas que não foram curadas. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós não somos muito diferentes uns dos outros. As nossas naturezas são muito semelhantes. Aí a coisa começa a arranhar. Então, quando nós temos um relacionamento que nós achamos importante, o que deve haver nele, o que não pode faltar, é tempo para ser gasto em diálogo, em trocas, sabe, em informações, em audições, para que as tensões sejam dissipadas, para que haja compreensão, para que haja uma harmonização, muita sinceridade. Senão nós traremos para esses relacionamentos as nossas dores. Vamos canalizar e vamos achar que é aquele relacionamento ali. É tipo assim, você foi picado por uma cobra, né? Então,
qualquer coisa, a sua amígdala, né, que é a nossa glândula cerebral que é responsável pelas nossas memórias, ela vai ficar em estado de alerta, né? Se isso não for tratado. E o tratamento que a gente pode dar paliativo são os remédios, né, os psicotrópicos. Mas o tratamento que cura, definitivo, é Jesus, é a cura do Espírito Santo. Então, qualquer coisa que você possa ver, que seja até parecido com uma cobra, mesmo porque, se você ler um pouco sobre neurociência, você vai se dar conta que a nossa mente, primeiro ela vê internamente, para depois ela transformar aquela visão. Isso deve ter acontecido com você. Você imagina e vê aquilo, você tem certeza que aquilo, quando você olha melhor, não tem nada a ver. Você fala, como é que eu fui capaz de ver isso? Porque a gente vê primeiro interiormente. A gente vê lá num sistema lá ligado, né, ao olhar, à visão, tá? Depois é que vem para fora. Interessante, né? Por isso que eu sou apaixonada por neurociências. Porque ela nos dá muitas respostas. Nossa, e o nosso controle está aqui na nossa mente, meus amados. Eu cuidei, né, de uma paciente, obviamente, jamais citaria o nome, né? Mas como tem muito tempo, posso citar a situação, né? Que as duas pessoas estavam passando por uma tensão muito grande. Elas estavam sem tempo, elas estavam estressadas, elas tinham passado por experiências muito fortes. Então, qualquer movimento que uma fazia afetava a outra, né? A outra interpretava de outro jeito. Havia uma reivindicação por diálogo, por tempo, mas acontecia uma série de coisas que impediam esse diálogo. Então, todo o tempo, né? Tanto uma como a outra, escapavam coisas, né? Tipo assim, a pessoa fez uma amizade com alguém e essa pessoa que ela fez amizade tinha um histórico muito semelhante ao da outra pessoa, então a presença da outra pessoa irritava. Aí a outra pessoa que tinha feito amizade ficava triste, por quê? Ué, rejeitando a amiga dela, o amigo? Por quê? Sabe, ao ponto da pessoa não querer que a pessoa tocasse em alguma coisa. Olha como isso é grave. Que a outra pessoa tocou. E nem ela sabia explicar por quê. Só que a outra pessoa, são três pessoas nessa situação, né? A pessoa que tinha levado a pessoa até a casa, que era amiga, se sentia muito ferida. Por que ela rejeitava a amiga dela daquele jeito? Se ela era uma pessoa que respeitava todos os amigos dessa pessoa, né? E a pessoa falava, ela me incomoda demais. Ela me incomoda demais. Por quê? Porque as duas tinham um histórico de vida muito parecido. Muito parecido, os traumas. Então, quando elas se olhavam, havia vamos dizer, um contato aí, uma ligação, sabe? Uma coisa. Não estou encontrando o nome para te dar, mas eu sei que você está me entendendo. E aí ela se sentia incomodada, né? Então são várias as situações que podem ocorrer, porque o nosso mundo interior, ele comanda o nosso exterior de qualquer forma, de qualquer jeito, sabe? E aí o outro diz assim para você, mas eu não quis dizer isso, nem pensei nisso, como é que você pode pensar que eu pensei isso? Eu jamais pensaria isso. Aí você vira para a pessoa e diz assim, mas você está agindo dessa maneira, como se você pensasse assim, não, mas eu não tô, mas você está agindo e você não fez essa ação uma só vez, você fez essa mesma ação dentro desse âmbito, dentro dessa dinâmica, dessa situação, e você agiu da mesma forma várias vezes. Não, mas eu não me dei conta, né? Aí, como vai haver diálogo se as coisas chegaram nesse ponto de tensão tão terrível? Talvez precise até de um moderador, uma terceira pessoa para ajudar esse diálogo. Talvez um profissional. Então, por isso precisamos ter cuidado, manter o nosso diálogo na família, nos relacionamentos, né? O diálogo é o que vai oxigenar os relacionamentos. Não vamos esperar para dialogar tanto tempo para que as coisas não fiquem acumuladas, porque aí vão gerar vários pontos de tensão. Assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 4, 23. E aí,
como nós pensamos. Nós pensamos com as informações que nós recebemos, com aquilo que os nossos sentidos veem, ouvem, sentem, experimentam e vão se acumulando. E depois nós somos uma resposta, nós somos o produto daquilo tudo que nós vivenciamos, sem filtro, né? Mas aí a gente precisa ficar esperto, a gente precisa evitar. Se eu sei que aquilo que entra pelos meus olhos vai me trazer prejuízos, eu evito ver. Principalmente o que vem. Coisas da mídia, né? Tem coisas que são inevitáveis. Você tá na rua, acontece um acidente. Você tá ali. Bom você não se envolver. Podendo se afastar é bom, né? Mas vem muito da mídia, né? Que é o que a gente tem mais interação no momento. Coisas que nós ouvimos, músicas, conversas indevidas. Tudo isso vai formar um repertório muito grande dentro de nós. E aí nós vamos ser o produto de tudo isso. Porque primeiro nós vemos, ouvimos, e aquilo vai se internalizando, sem filtro. E depois nós vamos começar a sentir. E vamos começar a agir, reagir de acordo com as situações. Boas ou ruins. Não é verdade? E o mundo que nos cerca, o que esse mundo tem destilado, o que esse mundo tem entornado em cima de nós? Não são coisas boas, né? Ainda que seja sofrimento alheio, cada um tem uma medida para poder ver, para poder olhar. Por exemplo, toda essa situação que está acontecendo lá no sul do país. Eu evito olhar isso antes de dormir à noite, eu fujo, porque isso vai me perturbar o sono. Eu não vou ter nem condição de orar por eles, porque o meu olhar vai ser impactado, vai doer. Como seres humanos, né? Não vai ser fácil. Então, temos que nos conhecer, meus amados. Por isso que eu digo, tratando a alma é tratar a fonte dos nossos sentimentos, do nosso existir, do nosso fazer, para que possamos ser mais saudáveis. Amados, parece até que eu tô matando o bichinho aqui, né? Mas esse bichinho é inanimado, ó. É um pandinha, eu só encostei a cabeça para ficar mais confortável. Mas então, eu volto a dizer para vocês que é muito importante haver oxigenação nos nossos relacionamentos. Termos tempo para olhar nos olhos, para dialogarmos, para colocarmos cada sentimento nos devidos lugares, para que as tensões sejam diminuídas, né? Tem vários níveis de relacionamentos que nós vamos ter, na verdade. Tem relacionamentos que são superficiais, que não vão precisar, não vai fazer parte da dinâmica dele. Mas muitos outros nós precisamos cuidar para as coisas não chegarem a um ponto de ressentimento, de dor, de dúvidas, de insatisfação, de incerteza, que pode nos destruir esse relacionamento. E Deus nos capacita para isso. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Ele constrói pontes aonde elas foram derrubadas. Ele nos dá começos para onde ninguém acredita que esses recomeços sejam possíveis. Ele nos dá tudo isso e muito mais. Mas nós precisamos abrir os nossos lábios e pedir ajuda a Ele. Pai, socorre-nos, ajuda-nos, ser comigo, ser conosco, Deus, o mais interessado em que nós sejamos felizes, por incrível que pareça. E por incrível que muitas pessoas não acreditem, é o nosso Pai. Ele nos ama tanto, 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 tanto com amor que nós não conseguimos compreender. Então Ele nos dará todos os subsídios necessários, toda ajuda para que possamos avançar nos nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam curados, para que o nosso coração seja curado. Quando eu digo coração, estou falando de mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Permitamos que a metanoia aconteça, a transformação, para que conheçamos a vontade de Deus, para que vivamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que alinhemos toda a nossa vida, todos os ângulos da nossa existência, debaixo das poderosas mãos de Deus, debaixo das orientações de Deus contidas na palavra dele, que todos nós temos acesso, né? De uma maneira ou de outra,
a nível físico, a nível virtual. Nós temos muitas Bíblias, as quais nós podemos ler, nós podemos orar, nós podemos buscar e nós podemos ser resgatados, curados, libertos, crescer dia após dia. Eu estarei aqui sempre fazendo, né, esse trabalho de tratando a alma, lançando algumas palavras bíblicas, alguns ganchos, né? Algumas âncoras para nos ajudar. Amém? E assim também eu sou ajudada, eu também vivo todas essas dinâmicas. Com certeza eu não estou livre de nenhuma delas. E como eu gravei no vídeo de ontem, né? Eu estou passando por essa dinâmica no momento de ressignificar muitas coisas, de, né, a minha amígdala, a minha glândula aqui, né, responsável por todas essas coisas, está sendo trabalhada em áreas que ainda não tinha sido trabalhada. E não está sendo fácil. Mas Deus é maior que tudo isso. E a nossa fé dele, a nossa fé nele, ele fortalece, ele nos leva além. Amém? Então, o quarto passo é esse passo de nós fazermos o nosso inventário, de nós fazermos um mergulho com a ajuda do Espírito Santo para dentro de nós, pararmos de apontar o dedo para o outro e olharmos para nós no espelho e sabermos que nada muda se nós não mudarmos. O outro convive conosco? Sim, o outro faz parte da nossa vida, sim. Mas ele não tem esse poder foi dado a nós, tá? Há um limite que nós podemos impor, há toda uma proteção que nós podemos receber. Então não adianta nós querermos criar justificativas para dizer que é o outro que está nos prejudicando. Somos nós mesmos que estamos nos prejudicando. Porque Deus nos dá todos os subsídios, todas as ferramentas, todos os escapes para nós irmos além. Amém? Vamos orar? Deus querido, Papai Santo, nos ajude, ó Deus. Ah, Deus, são tantas as coisas acontecendo, Deus. Eu sei que nesse momento muitas mentes, ó Deus, se perguntam: oh, papai, por que eu sou? Por que aquelas pessoas? Algumas pessoas até acham que eles pecaram, né? Ah, eles estão sofrendo assim porque eles pecaram, né? Alguma coisa eles fizeram, mas a gente sabe que não é assim, ó Deus. Todos nós sobre a face da terra estamos propensos, ó Deus. E ainda aqueles que partem tão precocemente, ó Deus, mas que são teus, ó Deus, agora estão felizes, ó Deus. Então a morte dói sim para quem fica, mas para quem vai, ó Deus, e está vivendo na tua vontade, é algo libertador, é algo maravilhoso, é ir para um nível muito superior, incomparavelmente superior, ó Deus. Ah, Pai, nos ajude a todos, ó Pai, aquieta cada coração, Deus. Nos ajude a avançar em meio às nossas dificuldades, aos nossos limites, às nossas debilidades, ó Deus, humanas, ó Pai, que a convivência com esse mundo que jaz no maligno traz para nós e muitas vezes nós mesmos permitimos, ó Deus. Ajuda cada um, Deus. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de ajudar, de mudar, ó Pai, de nos dar o lenitivo, ó Deus. Muito obrigada, Paizinho, por estar conosco, por nos amar tanto, por se importar tanto, por ser tão longânimo, ó Deus. É uma paciência que vai além, muito além do que nós possamos compreender, ó Pai. Por se sentir feliz, ó Deus, quando nós retornamos. Porque às vezes, rebeldiamente, nós viramos as costas e saímos, ó Pai. E voltamos, e o Senhor nos aceita, o Senhor nos trata, Pai. Renova as alianças conosco, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Ti. Já deu seu like, meu amado? Se não deu, por favor, nos ajude a levar esse projeto, essas palavras que libertam a vários cantos da terra, quem precisa ouvi-las. Você é um semeador, nem Jesus. O próprio Deus fez a obra sozinho, não é a intenção dele fazer sozinho. Porque ele poderia, com todo o poder, viver sozinho, mas a natureza dele diz que não deve ser assim. Então, que possamos compreender isso profundamente, nos ajudarmos mutuamente. Leva as nossas palavras, as nossas orações até aquele povo, Deus, levando consolo, Deus, àqueles que estão sofrendo demais, ó Deus, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Os que partiram, ó Deus, estão livres, estão nos teus braços.
mas os que ficaram, ó Deus, e tudo que terá que ser reconstruído ainda. Nós precisam de Ti. E nós precisamos orar por eles, ó Deus. Ensina-nos a orar, ó Deus, a interceder. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, dê o seu like, compartilhe. E se ainda não é membro do canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Isso é muito importante. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Tratando a alma, vê aí no canal. Ó, são mais de 3.000 vídeos. Tem vários vídeos de tratando a alma. Tem devocionais. Tem orações com salmos. Tem muita coisa bacana que você pode ver. Que você tem poesias, tem diálogos com o Espírito Santo. É muito material, tá bom? Desfrute. O canal é nosso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.